Dario Argento é o diretor italiano de cinema de terror mais proeminente da Itália. E embora ele tenha uma filmografia muito vasta e de qualidade, um deles se destaca. E é claro que eu estou falando aqui de Suspiria, de 1977. Um filme que influenciou toda uma geração de diretores. E para quem não conhece, o cinema de terror italiano é muito conhecido pelo termo giallo, muito diferente dos filmes de terror americanos. E existe uma infinidade de filmes giallo que são de altíssima qualidade e que merecem ser vistos, como Demons e até mesmo City of the Living Dead, que por mais que a sua trilha sonora seja excelente e o filme nem tanto, ainda vale a experiência. Porque uma das principais características do cinema giallo, além de suas cenas poéticas que dizem muito mais do que realmente estão dizendo, também é a representação da Europa quase como um todo, muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ali com uma exceção nos anos 80 em filmes de comédia como Banana Joe e Os Deuses Devem Estar Loucos. Mas aqui no cinema italiano, quase todos os países estão sendo bem representados, com exceção ali da Irlanda, que ainda se mantinha fazendo filmes, tentando ganhar o prêmio de filmes mais tristes possíveis, que quem já viu o filme irlandês sabe, é uma tristeza que só. E por mais que o cinema giallo pareça um subgênero super desconhecido do cinema, o cinema italiano tem um grande papel na história do cinema, principalmente pelos faroestes macarrônicos, que eram faroestes que, para quem assistiu Era Uma Vez em Hollywood sabe, que eram filmados com alguns atores americanos, outros italianos, que eram dublados em inglês por cima, e esses filmes eram lançados nos Estados Unidos com uma margem de lucro gigantesca. Porque antigamente filmes de faroeste eram como filmes de heróis são hoje. E a parcela de importância do cinema giallo é tão grande que foi ela praticamente sozinha a responsável pela onda de filmes de terror dos anos 80 nos Estados Unidos, inclusive inspirando John Carpenter, segundo ele, pelo Dario Argento, especificamente por Suspiria. Se você ficou curioso com esse tipo de filme, com esse tipo de gênero, que eu sou muito fã, eu já indico aqui para vocês dois filmes muito bons do Dario Argento, que são Profondo Rosso, que é Deep Red, Profundo Vermelho, um filme muito surpreendente, e Fenômena, para mim, o melhor filme do Dario Argento. Mas sendo Suspiria esse fenômeno, esse clássico do terror, o que inspirou o Dario Argento a fazer ele? Na verdade, ele queria fazer um conto de fadas para adultos com temas mais pesados. E para isso ele também se inspirou em Edgar Allan Poe, o poeta gótico clássico responsável por obras como O Corvo, Coração Acusador e por aí vai. Ele tem vários e vários poemas, todos muito legais. Enquanto que para um dos pontos mais altos de Suspiria, que são as suas cores, ele buscou referências nos filmes que usavam Technicolor, como E o Vento Levou, todos aqueles filmes do passado, Dançando na Chuva, todos eles eram coloridos por essa empresa Technicolor, e segundo o Dario Argento, ele adorava assistir porque ele não via aquelas cores no mundo real, ele só via com aquela vibracidade, aquela beleza nos filmes. E isso é muito bem visto em todas as cores em Suspiria, não apenas no vermelho, mas também no azul e nas composições que eles conseguem formar, mostrando que a fotografia desse filme ela é cheia de um senso estético tão forte e tão predominante que coisas que aparentemente não combinariam juntas acabam combinando e criando um efeito muito bonito aos olhos. E para emoldurar tudo isso, a banda italiana Goblin, de rock progressivo, com uma trilha sonora excepcional, por mais que muito simplista. Ela é muito minimalista e, parando para pensar que se tivesse um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de instrumentos, não teria um efeito tão maravilhoso que tem nesse filme, fazendo uma mistura excepcional, tornando a trilha sonora quase como se fosse um personagem por si só. Porque enquanto o visual te prende como se fosse um pesadelo, a música não te deixa escapar. Você fica ali naquele looping enquanto as coisas vão acontecendo e você vai se sentindo cada vez mais oprimido por aquela imagem, aquela música tão esplêndida. Mas se eu falei de tudo isso aqui do visual, e a história? A história é boa? A história é extremamente simplista. Mas a história é a seguinte: Suzy, a nossa protagonista aqui, é uma bailarina americana que viaja até a Alemanha para fazer parte de uma academia de dança muito renomada, quando coisas muito estranhas começam a acontecer e alguns assassinatos são explorados até mesmo pela polícia. Não apenas isso, mas desaparecimentos também. E conforme o enredo avança, a gente acaba descobrindo que toda aquela academia de dança é um covil de bruxas, lideradas
por Helena Markos, que é a bruxa mora ali, a Madre Suspiriorum, se eu não estou enganado. Cada uma das bruxas dessa trilogia, porque sim, Suspiria é o primeiro de uma trilogia, tem um nome bizarro desse. Eu posso estar errando o nome aqui, tá? Tem a música, eles cantam sobre a Madre Suspiriorum, é bem interessante. E para quem sabe, né, o italiano é muito puxado do latim, então tudo fica muito mais bonito. E aí a gente entra no aspecto do filme sobre as etnias. Tem várias pessoas, muitos alemães, tem essa americana, mas parece que todo mundo fala inglês. Isso é traço do western macarrônico que a gente via lá atrás que eles tinham que dublar. Então, alguns filmes do Dario Argento existem em suas versões originais italianas, são extremamente difíceis de encontrar, alguns também não do Dario Argento são um pouco mais fáceis de encontrar. Por exemplo, City of the Living Dead. Se eu não estou enganado, existe esse filme em italiano e é muito mais divertido assistir no original. E no final de tudo, com a Suzy eventualmente descobrindo que toda a academia de dança é um covil de bruxas, ela derrota Helena Markos e bota fogo na coisa toda. E se você achou que esse é um spoiler, a história não é o mais importante aqui em Suspiria de 1977. Muito diferente do Suspiria remake desse filme aqui, que explora, explora e explora e fica até chato de quanto que dá importância pro roteiro, mas já a gente vai chegar lá. Uma outra grande influência de Dario Argento para fazer esse filme foi o expressionismo alemão. É por isso que a gente vê várias vezes elementos muito interessantes no cenário, como por exemplo o chão da academia de dança, ele tem alguns padrões ali, mas não só isso, como lá no final, quando a Suzy está sendo atacada por uma criatura ali, não uma pessoa, mas uma criatura, é uma clara referência ao Gabinete do Dr. Caligari, que é um filme considerado o primeiro filme de terror da história, veio do expressionismo alemão, e todos esses elementos corroboram com a sutileza que o terror é apresentado em contraste com a inocência da personagem principal. Isso é uma das coisas mais importantes nesse filme, além do seu visual incrível, essa sutileza nos detalhes, como por exemplo, como a feitiçaria é mostrada naquela cena muito icônica da Suzy andando por um corredor totalmente vermelho, extremamente opressivo, quando alguém faz um reflexo com um pedaço de vidro, com um pedaço de espelho nos olhos dela, e isso acaba sendo um feitiço. É bem interessante como a magia é apresentada, não tem monstros, não tem body horror como tem no filme atual, mas tem aquela coisa opressiva de ficar te prendendo ali naquele pesadelo estranho, conforme as coisas vão acontecendo e a Suzy acha que ela tem poder de ação, ela acha que está livre, o ambiente vai confinando ela, como por exemplo, quando o doutor indica aquela quantidade absurda de vinho junto com refeições minúsculas. Mas se você acha que só de referência clássica o Dario Argento se alimenta, ele se inspirou na bruxa má da Branca de Neve para criar essa figura da Helena Markos. Não só isso, tem uma grandíssima semelhança da Suzy com a própria Branca de Neve, lá da Disney, lá do passado, daquelas primeiras animações ali, que curiosamente também usavam Technicolor. Mas é muito interessante a gente perceber que um filme tão poderoso, que inspirou tantos diretores tão proeminentes, acaba não agradando às gerações atuais, que também é o caso do diretor do remake, tá? Ele não gosta de Suspiria de 1977, eu acho isso um absurdo. Se ele não gostava, ele não devia nem ter feito o remake para início de conversa, mas é interessante como ele enxerga esse universo. No Suspiria de 2018, tudo é extremamente explicado nos mínimos detalhes. Cada centímetro quadrado de história é explorado de novo, de novo, de novo, para não deixar dúvida que são bruxas malvadas, cheio de terror e cheio daquelas cenas impactantes para deixar todo mundo conversando sobre depois de assistir o filme. Então talvez seja uma coisa de geração, talvez a geração que assistiu Suspiria em 1977 pela primeira vez tenha pegado toda essa sutileza, compreendido aonde o terror se encontrava, como por exemplo John Carpenter falando que a cena que ele acha mais assustadora do filme inteiro é logo no começo ali, quando a Suzy está saindo do aeroporto e pegando um táxi no meio daquela chuvarada toda.
ele acredita que essa é a cena mais perturbadora do ponto de vista dele, e segundo ele mesmo, ele não consegue explicar o porquê. Ele só acha aquilo tudo muito opressivo, muito horrível. E essa angústia está presente em vários momentos do filme, como por exemplo, quando a Suzy está conversando com a amiga dela ali na piscina e o ângulo do qual é filmado dá aquela sensação de sufocamento muito forte, que é muito interessante e muito bem utilizada aqui. E até na escolha de elenco, Dario Argento, ele escolheu pessoas com uma beleza quase angelical, beleza clássica essa vista em várias obras do período renascentista, onde mostravam a beleza humana, enquanto que no remake foram escolhidas atrizes com padrões estéticos não convencionais. Também o modo como elas atuam, parecendo malignas, não gera contraste a todo o mal que está na academia de dança. Toda essa falta de contraste, combinado com a falta de contraste também nas luzes, torna o remake um filme muito ruim para quem gostou do Suspiria de 1977. Mas por que isso acontece? Para isso a gente precisa analisar com um pouco de mais atenção alguns fatores do Suspiria Remake e o Suspiria original. Como por exemplo, o remake de Suspiria foca muito mais no mistério, foca muito mais no roteiro do que no visual do filme, enquanto que o Suspiria original foca muito mais no visual, na fotografia, nas cores, na direção, no clima opressivo e na sutileza. E falando em fotografia, as cores do remake são horríveis. As cores ficam sempre naquela paleta mais amarela, mais marrom. Isso me incomoda muito porque é quase monocromático, quase não tem variação de cores. De vez em quando a gente vê ali um vermelho, um branco, mas nada que se compare ao Suspiria original, porque também esse não era o foco. Enquanto que o fator principal aqui, o terror, no original ele é muito mais sutil, entregue de uma maneira totalmente diferente, enquanto que no remake ele é espalhafatoso, quase Cronenbergiano. Ele parece uma apresentação do Cirque du Soleil, de tão esquisito e desconfortável. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você que gosta do remake está errado? Não. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que como o remake é uma obra tão diferente do filme original, ele pode sim ser apreciado como um filme só, até porque, por mais que ele seja um remake, ele é tão diferente do original, tem escolhas criativas tão diferentes que quase torna ele um filme solo, quase como se você pudesse desvincular ele, tirar o nome, colocar um outro nome, e você não poderia me dizer que este é o remake de Suspiria do Dario Argento. E talvez por isso existam pessoas que gostem muito mais do remake do que o original, e outras pessoas que, assim como eu, gostam muito mais do original do que do remake. São filmes tão diferentes que não dá para comparar um com o outro, por mais que um seja remake do outro. Mas se você, assim como eu, gosta do cinema giallo ou não conhecia e se interessou, você pode assistir a trilogia de Suspiria. O último filme, se não me engano, foi lançado em 2007, sendo o primeiro Suspiria, o segundo Inferno e o terceiro Mother of Tears, que eu acho que não tem tradução para português. E se você quiser assistir filmes tão legais quanto esse, você pode assistir Fenômena, que é garantido que você vai se divertir bastante. É um filme completamente maluco, tem alguns atores conhecidos, muitos até, por assim dizer, principalmente pra gente que gosta do terror, e o filme por si só é uma obra de arte desse diretor maravilhoso que é o Dario Argento. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa nos comentários pra gente saber se vocês gostam do nosso trabalho aqui no YouTube. E se você está gostando do Spooktober, não deixe de compartilhar com seus amigos para que o nosso trabalho consiga atingir o máximo de pessoas possíveis. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.